Sejam bem-vindos, caros amigos, ao meu canal Bizu. Aqui nós falamos sobre os assuntos mais variados e em pauta no nosso país, e alguns assuntos mundiais. Espero que gostem e se inscrevam no canal. Vamos ao assunto de hoje. O problema do sistema ferroviário no Brasil. Entre 1870 e 1920, o transporte ferroviário no Brasil era bastante intenso. Hoje, no entanto, o Brasil é considerado um país pobre em ferrovias. Após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Costumava-se culpar o governo JK, que de fato optou pelo asfalto, enquanto a Volkswagen e outras indústrias começavam a montar carros no país. No entanto, os golpes no transporte ferroviário continuam a acontecer 57 anos depois de o presidente Bolsonaro deixar o Planalto em 1961. O resultado é que o Brasil é absolutamente dependente do transporte por caminhões, que corresponde a mais de 60% do total de cargas movimentadas, enquanto apenas 20% utilizam os trens. O problema disso é o custo. Em longas distâncias, a opção pelo caminhão é irracional, já que, segundo especialistas, pode custar o triplo do preço. E quem paga é o consumidor brasileiro, ou a economia como um todo, no caso das exportações, que perdem competitividade. No caso do produto interno, tem-se um aumento devido ao alto frete de cargas levadas de longas distâncias. E para a exportação, também se aplica isso, pois é necessário levar a mercadoria até os portos. E essa conta alta de custos com transporte faz encarecer os produtos. É importante salientar que o Brasil é um país rodoviarista e ainda por cima não tem rodovias. Temos uma malha de estradas de 1,8 milhão de quilômetros, mas apenas 12% são pavimentadas e cerca de 70% são de qualidade péssima ou regular. O país possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado. É bem pequeno em relação aos Estados Unidos, que são 150 metros por quilômetro quadrado. E a Argentina, nosso vizinho, é 15 metros por quilômetro quadrado. Apenas 2.450 quilômetros são eletrificados. As ferrovias apresentam-se mal distribuídas e mal situadas, estando 52% localizados na região sudeste. Concomitante, o transporte rodoviário é o que mais gera problemas, a começar pelo custo elevado. Uma carreta precisa de motorista, litros e litros de diesel, muitos e frágeis pneus, pavimento resistente e manutenção constante. Depois vem os riscos, a avaria de cargas por assaltos e acidentes e problemas mecânicos frequentes. Por isso que se recomenda o uso desse transporte em pequenas distâncias, diferente do ferroviário, que é o ideal para as médias e longas distâncias. Agora, o governo fala em aumentar a oferta e melhoria dos serviços. Com isso, o governo federal colocou em prática ações voltadas para a privatização, concessão e delegação de serviços públicos de transporte a estados, municípios e iniciativa privada. E isso inclui o processo de desestatização do sistema ferroviário brasileiro. Destaco aqui que o transporte ferroviário é o realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas nesse modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades, como o minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo e etc. E suas características no Brasil são ter uma grande capacidade de carga, ser adequado para grandes distâncias, ter elevada eficiência energética, ter também um alto custo de implantação
baixo custo de transporte, baixo custo de manutenção, possuir maior segurança em relação ao modal rodoviário, visto que ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos. E também ser um transporte lento devido às suas operações de carga e descarga, ter baixa flexibilidade com pequena extensão da malha, baixa integração entre estados e ser pouco poluente. Já em países como China, África do Sul e Chile, estes possuem trens de alta velocidade, aptos a 300 até 400 km por hora. Nos países desenvolvidos, eles fazem transportes intermunicipais e interestaduais de pessoas e cargas. O Japão é expoente em malha ferroviária e nem tem um relevo dos melhores. Na China, como exemplo, há mais de 10 anos o transporte de cargas ferroviário entre o país e a Europa era praticamente inexistente, sendo a primeira linha criada em 2011. A empresa estatal anuncia frequentemente a inauguração de novos trechos, pois o governo chinês tem investido muito em novas rotas comerciais internacionais, com o projeto da Rota da Seda. Com isso, mais de 30 cidades chinesas estão conectadas a diferentes países europeus, levando e trazendo produtos por mais de 12 mil quilômetros em trilhos. Os trens levam cargas com automóveis, eletrônicos, cabos e produtos de aço, e em geral voltam carregados de laticínios e bebidas. Esse transporte teve alto subsídio do governo e muitos avanços tecnológicos. Destaco aqui uma oportunidade de ser feito um modelo chinês aqui no Brasil, com nossos vizinhos. A Argentina, por exemplo, é o terceiro país que o Brasil mais exporta, e sendo 70% dos automóveis produzidos aqui exportados para lá. Uma implantação do sistema comercial internacional ferroviário como o chinês, a rapidez e custos baixos poderiam ajudar a aumentar mais ainda a exportação e deixar os preços mais competitivos, tanto para os argentinos como para outros vizinhos. Pensando nisso, o investimento em transportes mais inteligentes proporciona uma queda considerável do tráfego de caminhões pesados nas rodovias mais movimentadas e inerente queda no custo de manutenção destas, a redução de acidentes e os carros de passeio ficam mais seguros. Até a natureza ganha benefícios com o menor consumo de diesel. O crescimento, então, no Brasil, um país que pouco se preparou para o futuro, não foi como um amadurecimento, mas como a evolução de uma ferida na contramão de outros países. Ele foi irresponsável ao deixar de lado a forma mais eficiente de se transportar riquezas.